Aleluias, louvado seja Deus, aleluia, Deus é bom, glórias ao nome poderoso de Jesus, amém, graça e paz, amado irmão, é uma alegria poder mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor. Jesus disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então Jesus está na sua casa, aleluia, amém. Se você está sozinho, de repente você fala, pastor, mas eu estou sozinho. Aí ele habita em você. Sozinho nós somos pedra, unidos nós somos templo, diz a Bíblia. Mas morada eterna de Deus para sempre, cada um dos seus filhos. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nós pregamos uma série de mensagens sobre o templo. E hoje nós vamos mudar o tema. E eu gostaria de ministrar para você uma palavra que o Espírito colocou no meu coração, e o tema dela é o Senhor dos Senhores, amém? Repita comigo, o Senhor dos Senhores, aleluia. Você sabe, a mensagem que nos transforma é Jesus. Jesus é a palavra viva, e quem come da palavra viva é mudado de acordo com o alimento. Jesus Cristo então te dá pão, te dá água da vida, é Ele próprio que faz isso. Quando você encontra Jesus na Bíblia, você se acha, porque você está nele. Tudo aquilo que Ele conquistou, tudo aquilo que Ele é, quando você o acha na palavra, você se acha, amém? Então, quando você for pregar para alguém, ensinar alguém, não procure focar a pessoa nela mesma, nem no que ela tem que fazer, nem na circunstância ao seu redor. Foque-a em Jesus, porque se ela vir Jesus, ela é transformada, amém? Então, o processo transformador, poderoso de Deus, é Cristo Jesus em nós, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. Mas em Apocalipse 19:16 diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Vamos repetir esse texto. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo diz em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, 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 e crer no seu coração, você vai ser salvo. Aleluia. E eu quero te dizer que Jesus é o único Senhor dos senhores. Amém? Eu estava conversando com o Espírito Santo, perguntando para ele, Espírito, quem são esses senhores? Que Jesus é o Senhor dos senhores. Bem, você poderia pensar que são os homens, são os príncipes, os reis, os monarcas, os antigos imperadores, talvez os presidentes, mas eles não passam apenas de homens. Nabucodonosor, que teve um império que dominou aquela época, se tornou num animal, até que reconhecesse que só há um único Senhor, Deus que habita nos céus. Então os homens não são nada diante do Senhor. Bem, então seriam esses senhores. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Veja, Satanás é um tipo de senhor. A única expressão que diz que Satanás é senhor é quando disseram para Jesus, tu expulsas os demônios pelo maioral Beelzebu. Beelzebu significa um senhor dos insetos. Era um deus pagão dos filisteus, adorado em Ecrom. É o único lugar, mas Satanás é colocado neste mundo como Deus desse século. Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, que ele é como Deus desse século. Satanás sim, tem autoridade na terra, e ele tem poder sobre elementos da terra. Porque Adão lhe deu, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse para Adão e para a mulher, dominem sobre as obras das minhas mãos. Eu quero então introduzir talvez um aspecto que você nunca ouviu falar, nem eu mesmo havia falado, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Quero dizer para você algo que borbulhou no meu coração, que esses senhores que representam um governo, chefia, que tomam decisão, que são forças, eles envolvem os 4 elementos que a física apresenta para nós.
os elementos também que a filosofia clássica, os elementos clássicos que dominam e governam a terra. E a Bíblia fala, então, que de fato Satanás tem poder sobre esta criação, porque Adão lhe deu, como eu disse, mas há um superior, que é o Senhor dos senhores. Aleluia! Veja, então os elementos clássicos são a água, o fogo, o ar e o éter e a terra. 5 elementos. Esse éter, os cientistas também na filosofia quiseram definir uma substância, um meio pelo qual o vácuo seria preenchido. Mas a terra, a água, o ar, o fogo e o éter são esses elementos. A física, ela define a matéria, a natureza de algo, o tempo, o espaço e o movimento ou força como os elementos clássicos da natureza que governam a terra. O Espírito colocou no meu coração que esses senhores dos quais Jesus é o Senhor, são esses elementos que atuam na terra. Quem pode vencer a força dos tornados? Quem pode vencer os tufões? Quem pode vencer as tempestades e a força do mar, das tsunamis? Quem pode controlar o tempo? Ninguém controla o tempo. Você é escravo do tempo. O tempo determina a sua vida. Quem pode acrescentar dias na sua vida? Quem pode mudar o curso da sua história? Quem pode encurtar ou alargar o tempo? Quem pode acrescentar sobre a sua vida anos? Nenhum homem pode dominar o tempo. Você vê os filmes mais interessantes de ficção, aqueles que estão descobrindo algo para tentar trazer rejuvenescimento, tentar manter a vida do ser humano, por mais belo que você esteja hoje, por mais trabalho, por mais plásticas, por mais condicionamento físico que você faça, você está envelhecendo dia a dia. A Bíblia diz que a vida nessa terra é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Nós somos como uma neblina que logo se dissipa. Quem pode vencer o tempo? Quem pode vencer o espaço? Quem pode vencer a velocidade? Quem pode vencer esses elementos? Quem pode dominar o fogo? Homem nenhum pode. Os homens sim, na ciência, eles controlam, determinam, usam de alguma maneira esses elementos. Mas se o vento resolve se levantar, quem pode ser senhor sobre o vento? Sobre essas forças, sobre o universo? Aleluia, aleluia. Existe um sim, e eu quero te apresentar este Jesus, o seu nome, Senhor dos senhores, e Ele está vindo para vencer e demonstrar que Ele é o Senhor dos senhores, e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra tem que confessar que Ele é o Senhor, aleluia, sobre todos, aleluia. O Evangelho de João é um evangelho fascinante porque ele mostra a origem de Jesus dos céus. Diferentemente de Mateus, dos outros evangelhos, ele começa dizendo, no início era a palavra, e a palavra, que é Jesus, estava com Deus, e a palavra se fez homem, e tudo que foi criado por meio da palavra. Sem a palavra, nada do que existe, principados, potestades, as forças, esses senhores da terra, do universo foram criados, mas nele tudo foi criado e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Quem é Ele? O Senhor dos senhores, Jesus, aleluia. E esse é o anúncio da sua volta. Esse é o anúncio. Na primeira vinda Jesus veio sim como um menino, não o reconheceram. Eles atribuíram a Ele a humanidade em figura de homem, desprezaram a Ele, acharam que estava vencendo a Ele naquela cruz, mas nessa volta Ele está vindo para mostrar que é o Senhor dos senhores, e Ele já governa, aleluia. Mas algo fascinante no Evangelho de João, é que João apresenta 4 sinais
E ele diz isso em João 20:30, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Diga comigo, muitos outros sinais. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele chega a dizer o seguinte: ele julgava, João, que não teriam livros naquela época capazes de descrever os sinais que Jesus operou. Mas esses que estão registrados são para que você creia que Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. E o Espírito Santo, na sua sabedoria, na beleza da palavra, na narrativa, Deus inspirou homens, o Espírito Santo é o autor da palavra. E na sequência dos milagres de Jesus, no Evangelho de João, nós encontramos Jesus expressando que Ele é Senhor dos Senhores. Amém? E eu quero mostrar isso para você então. Segura aí, fique concentrado, porque essa palavra é para dinamizar a sua fé. Aleluia, não existe nenhuma circunstância, nenhum vírus, nenhuma tempestade, nenhuma prova de fogo, nenhuma prova de água. Se você passar pelo fogo, se passar pelas águas, se estiver encarcerado em prisões da alma, seja o que for, há o Senhor dos Senhores. E se você o invocar, Ele liberta, Ele domina sobre essas coisas. Ele vai te favorecer. Primeiro sinal, João diz que os milagres de Jesus eram sinais. O que são sinais? Os sinais apontam para uma realidade. Amém? Existiu sim um milagre real ali, mas este milagre era um sinal. E eu quero falar então este sinal. Esse sinal está apontando para nós que Ele vem, e Ele vem como o Senhor dos Senhores, que Ele está no trono, governando sobre a sua vida. Aleluia. Primeiro sinal, Jesus mostrou o seu senhorio sobre a matéria e sobre o tempo. Diga matéria e tempo. Matéria é natureza, substância. Amém? A Bíblia diz em João 2, eu vou ler a passagem para te dar a beleza dela, presta atenção. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Se você acha que tem que pedir para a mãe, para o filho responder, esse texto derrubou a sua crença. Porque o que a mãe diz é: fazei tudo o que ele diz. Amém? Bem, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, é uma medida, 40 litros, tá bom? Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: rapaz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, o melhor vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Diga comigo, o bom vinho é para a última hora. Eu quero dizer que você está vivendo os últimos dias. O bom vinho é para os últimos dias. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! É uma passagem muito conhecida. Jesus começa os milagres no casamento. Certamente isso fala que Jesus tem que produzir inicialmente na nossa vida milagres dentro de casa. E esses dias nós temos profetizado que cada família é uma célula. Há uma atmosfera celestial em cada lar. Nós cremos nisso e veremos isso. O diabo acha que está cercando a igreja. Agora a igreja não pode se reunir. Mas ele esqueceu de ler a Bíblia, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, a glória será vista. A água vai ser transformada em vinho.
Por quê? Porque Jesus é o Senhor sobre a matéria, sobre a natureza. Sabe, a água tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E foi transformada em vinho. Se você procurar aí no Google depois a descrição do que é o vinho, você vai descobrir que o vinho, ele tem muitos alcoóis, muitos ácidos, muitos aromas, muita textura. As pessoas que degustam vinho, são profissionais, definem o vinho, isso tem um gosto de chocolate ou de tabaco, das coisas mais interessantes, porque é uma multiplicidade, diversidade de experiências e sabores no vinho. Sabia disso? Sabia disso? A Bíblia é poderosa, porque quando Jesus faz esse milagre no casamento, ele aponta para você o que é, de fato, o vinho. O que ele espera no seu casamento. Então, segundo a Core, você pesquisa na internet, eu peguei isso aqui para ler para você, não sou um especialista em vinho. Amém. Alguns irmãos são, mas eu não. Então, ele diz assim, que o vinho são açúcares, alcoóis, ácidos orgânicos, sais, ácidos minerais e orgânicos, compostos fenólicos, compostos nitrogenados, pectinas, gomas, mucilagens, compostos voláteis e aromáticos. Então, se o seu casamento ele está com 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio acabando, não aguento mais, uma molécula de oxigênio, seu casamento está acabando, espere até o Senhor da matéria, da natureza entrar nele, porque ele vai transformar o seu casamento no maior prazer de infindáveis delícias. Aleluia, você pode dizer aleluia? Aleluia, aleluia, convide o Senhor para o seu casamento, e ouça o Senhor, e faça tudo o que Ele te disser, porque o que Ele te diz é da posição, é da palavra do Senhor dos Senhores, amém? Então Jesus mudou a substância, a natureza da água. Por quê? Porque Ele é o Senhor das águas. Jesus estava dormindo num barco no meio do mar da Galileia. Ele tinha um destino, Gadara, porque lá ele iria libertar um homem com 6.000 demônios. Mas ele foi descansar e de repente as ondas do mar subiram. E a Bíblia narra que a fúria das águas, elas assediavam, batiam no barco. O barco estava quase afundando e a força do vento era contrária. Uma tempestade no mar, os discípulos experientes, desesperados, não sabiam mais o que fazer, sem recursos humanos, o esforço se acabou, eles vão até o mestre e acordam o mestre, e Mateus diz que Jesus nem se levanta, mas ele vira e diz, ei, por que vocês são assim tímidos? E ele diz uma palavra, ele diz, vento, eu sou o Senhor sobre ti, aquieta-te. Fúria do mar, eu sou o Senhor sobre as águas, aquieta-te. E houve grande bonança. Por quê? Porque quando o Senhor dos Senhores está com você, não há tempestade. Essas tempestades são criadas na Bíblia pelo diabo. Certamente esses 6.000 demônios viram que a glória estava se aproximando para libertar aquele homem. Foram eles que causaram a tempestade. Mas Jesus é o Senhor dos Senhores. Aleluia! E o diabo tem que se prostrar diante deles. Quando Jesus chega em Gadara, só ele desce do barco. A Bíblia mostra que ele pisa na terra e o endemoniado vem correndo ao encontro dele e se ajoelha e diz, Senhor, aleluia, Senhor dos senhores, porque todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor dos senhores, amém? Jesus é o Senhor dos senhores, Senhor das águas, Senhor dos ventos. Mas também, nesse milagre, o primeiro milagre de Jesus, ele mostra que ele é Senhor do tempo. Sabe, um bom vinho mesmo, ele tem em torno de 50 anos até. Os melhores vinhos são de anos, décadas de ano. Pesquisa, você vai ver isso. E Jesus transformou aquela água em vinho, mas não um vinho qualquer, que você compra aí barato. Não, no melhor vinho.
o melhor vinho. Aquele mestre-sala era um enófilo, um amante do vinho, é um sommelier, é alguém entendido no vinho. E ele tomou e falou, mas como pode ser isso? De onde veio esse vinho? Como pode? A festa estava sem graça, essa reunião acabou, está tudo ruim, mas espere até o Senhor dos Senhores comandar a natureza e determinar o tempo. Muda. Aleluia, porque quando Jesus entra em cena, algo acontece. Quando Jesus se manifesta, as coisas não ficam como são. Em lugar de tristeza, há alegria, porque até a morte, até o luto, tem que saltar de alegria diante do Senhor, dos senhores. Aleluia, você não deveria temer coisa alguma, porque esse Senhor dos senhores está com você. Amém? E aleluia, então ele mostrou o seu senhorio sobre o tempo. As pessoas falam administrar o tempo, e alguns ensinam como se você pudesse controlar o tempo. Ninguém pode acrescentar mais horas ao tempo, ninguém pode recuar o tempo, ninguém, você está submisso ao tempo. Mas, se você entrou em situações do passado da sua vida, ou agora, e você olha para trás e se entristece, você está frustrado, porque você perdeu oportunidades, perdeu tempo, talvez um casamento falido, talvez família destruída, sua empresa, seus negócios, isso se perdeu, e você não vê condições de retornar, de restituir. Há uma promessa que o Senhor dos Senhores fez, e ela está lá em Joel, e ele diz assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor, e pelo cortador, restituir-vos-eis anos, 365 dias, anos, não um dia, não uma hora, mas anos. Por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia, aleluia, amém? Eu gosto também da passagem de 2 Reis 20, sobre o relógio de Acás. A Bíblia diz que Isaías foi até Ezequias. Ezequias tinha contraído, era o rei de Israel, uma úlcera, e era mortal. Ele estava morrendo. E o profeta veio e disse para ele, arruma a tua casa, porque essa enfermidade é mortal, você vai morrer. Ezequias vira para a parede, e ele chora e ora diante de Deus. E o profeta, a Bíblia diz, tinha cruzado o meio da cidade, quando o Espírito Santo diz para ele, volta. E ele entrou na casa de Ezequias e disse-lhe, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, é o relógio do sol conhecido, ok? Relógio de Acás, 10 graus. Tal, porém, não acontece antes dela retroceder. Não dá para retroceder. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Oh, aleluia! Tudo para atender o pedido de um homem. Um homem que disse, como eu vou saber? E o profeta falou, vai ter um sinal. Você vai ter um sinal que Ele é o Senhor dos senhores. E o que Ele falou, ninguém
pode anular. Ouviu isso? Ele diz que cuida de você como a menina dos seus olhos, que você está nas palmas dele e ninguém toma você dele, que ele há de suprir todas as suas necessidades, que ele cura as tuas enfermidades, que ele lhe deu a autoridade. Quem pode anular o que o Senhor do tempo determina? Ele pode te dar longevidade, até que você esteja fato. Quando você falar, acho que é melhor eu ir embora. Não é enfermidade não, é que você já está tão velho que já viu o que tinha que ver. Já viu os filhos dos filhos dos filhos. Então você fala, agora é hora de eu ir embora. Longevidade é isso. A Bíblia diz, até que você esteja farto, porque essa é a medida de Deus, até que você esteja farto. E se você não está farto, peça, porque aquele que pede, recebe. Amém? Mas olha, você sabe o que significa isso? O relógio voltou, mexeram no pauzinho, nada disso, por favor, só um incrédulo para pensar nisso. Bem, nós hoje sabemos o que Ezequias e Isaías não sabiam. A terra tem dois movimentos. Ela tem um movimento em torno do seu eixo, que se chama rotação. E a rotação é feita aproximadamente a 1.700 quilômetros por hora. Ok? São 465 metros por segundo. Você agora pode entender porque algumas pessoas são muito mais tontas. Porque elas se identificam muito com essa terra. É brincadeira, é óbvio. Bem, mas ela gira em torno de si. E ela tem outro movimento em 1.700 quilômetros por hora. Ela gira em torno de si. Mas em 107 mil quilômetros por hora, ela gira em torno do Sol. Assim, ok? Isso é loucura. É a Terra, você está inserido nisso. Se você fosse um ponto fixo no universo, você veria a Terra fazendo esse movimento, ok? Hoje nós sabemos disso. Então, quando o profeta disse, Senhor, mostra para ele que tu és o Senhor do tempo, recua o relógio 10 graus, Deus freou a terra. Segura aí, anjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode soltar, porque Deus é exato, nem mais nem menos. Por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia! Essa mesma passagem, numa dimensão um pouco maior do tempo. 10 graus, foi uma coisa... muitos cientistas que estudam, né, o tempo para descobrir na história as épocas e definir a história na maior precisão, encontram lacunas do tempo. E outra, muito maior que essa, é Josué. Josué estava lutando a favor dos gibeonitas, porque fez com ele uma aliança. Deus reconheceu aquela aliança. 5 reis vieram lutar contra os gibeonitas. 5 dos maiores reis das montanhas vieram contra os gibeonitas. E aí eles clamam a Josué. Josué pega o seu exército e Deus fala para ele, não temas, eu vou te dar eles nas suas mãos. E ele começa a lutar e a vencer e a lutar. Mas a dimensão de homens desses exércitos era imensa. E ele lutando e vencendo. Ele viu que o sol estava se pondo, que ia anoitecer. E ele então para e diz, Senhor. Ele diz, sol, detenha-se sobre o vale de Alijalon, e lua, para. Josué não entendia de astronomia. Ele só viu a lua subindo e o sol descendo. E ele falou, ei você gigante, pare. Ei você lua que está subindo, desça, pare. E Deus, a Bíblia diz, que Deus parou o dia, por quase, diz a Bíblia, um dia inteiro. E eu já expliquei o que o Senhor fez. Ele segurou a terra. Falou, vamos lá, Josué, anima aí. Enquanto você quiser sol, te darei sol. Enquanto você precisar do dia, te darei dia. Enquanto você precisar dessa empresa, eu mantenho ela. Enquanto você precisar de algo, vai estar do seu lado. Enquanto essa pessoa for necessária para a sua jornada, eu sustento ela. Amém? Por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. O segundo sinal
que João relata como sinal, está em João 4. Diz o texto assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, Senhor, antes que meu filho morra, por favor é meu. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra do Senhor do espaço de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, 1h. A febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente, diga aí, precisamente o Senhor do tempo e o Senhor do espaço. Ele nunca está adiantado nem atrasado. O que há de vir, virá. Não abra mão da sua confiança, porque Ele é fiel e Ele vai chegar no tempo certo. Reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus vive. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Presta atenção. Caná, Cafarnaum, essas cidades mencionadas, de 27 quilômetros. Jesus liberou a palavra. E naquela mesma hora, diga mesma hora, porque a palavra de Deus não tem tempo, ela vence, sobrepuja o tempo e a distância. Amém? Aleluia. Você sabe que a distância, a velocidade, a distância e espaço, né, na física, estão interrelacionados. Então, se eu tivesse uma velocidade infinita, o espaço seria 0. Amém? Se eu instantaneamente chego daqui na China, então eu venci o tempo e venci o espaço. Já pensou nisso? Quem é que pode fazer isso? Só tem uma pessoa: a palavra do Senhor, do espaço, do tempo e da natureza. Jesus, só Ele. E Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Quando esse homem ouviu, a Bíblia diz que ele creu. Ouviu? Quando você ouve a palavra, a melhor coisa que pode acontecer a você agora que me ouve é crer na palavra, que o Senhor dos Senhores está com você. E mesmo nesses dias de caos, de recessão, você vai experimentar o poder da sua palavra. Este homem creu, e a Bíblia diz que ele creu, por isso ele não foi para casa. Ele ficou na cidade. Ele estava a 27 quilômetros. Se ele estivesse a cavalo, ele poderia levar talvez umas 4 horas a pé, talvez 10 horas andando por aquelas regiões, mas ele chegaria em casa, era 1h. Ele podia chegar no final da noite, mas chegaria. Se você está com um filho à beira da morte lá em casa, você chega para o Senhor dos Senhores e diz: por favor, a minha fé vai ao ponto de o Senhor ir até a minha casa e curar o meu filho. Mas Jesus falou: eu vou te dar um sinal, que eu sou o Senhor do espaço. Vai, porque teu filho vive. E aquela palavra, instantaneamente curou o menino. E o pai creu. E ele ficou na cidade e voltou no dia seguinte. Veja, quando você crê, você descansa. Sabe, algumas pessoas ensinam que fé é simplesmente você ficar declarando. Veja, a declaração, ela vai gerar em você fé. Mas a verdadeira fé vem pela palavra viva, pela rema de Deus. Você confessa o Logos para ter rema. Mas nem sempre quando você está confessando o Logos, você tem rema. Por quê? Porque quando você tem rema, você descansa. Já viu pessoas: não, eu estou curado. Elas falam ansiosas.
Vai lá, passando mal, não, já estou curado. Ansiedade demonstra que a fé genuína não chegou. Você não tem que tentar crer. Não é você que produz fé. Fé vem do Senhor, o Senhor dos senhores. Aleluia. Apenas declare o que Ele declara. Em algum momento, o Senhor do espaço, do tempo e da natureza muda, cria, estabelece, consolida e diz: é agora, já. E quando essa fé chega, você descansa. Aí você descansa. Por favor, aprenda isso. Apenas descanse. Eu preciso tomar o remédio. Tome o remédio. E continue declarando: o Senhor dos senhores me curou. Porque uma hora você vai olhar para Ele e vai falar: para que eu estou tomando isso? A fé chegou. Descanse. Entende isso? Você não precisa entrar na ansiedade. A ansiedade é o território do diabo. Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Como você se humilha diante da poderosa mão de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E no verso seguinte diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando uma oportunidade para vos devorar. Qual é a oportunidade? A ansiedade, o medo. Essa é a porta que entra. Porque se o Senhor não guardar você, não é máscara, não é gel, não é nada. Somos prudentes, usamos isso. Pode se trancar dentro de casa, pode fazer muita coisa, e deve fazer. Por favor, seja obediente às leis dos homens, e nós fazemos isso. Mas se o Senhor não edificar a casa, inútil trabalham os que edificam. Ouviu isso? Porque o Senhor dos senhores, o Senhor do espaço, do tempo, é o Deus que traz para você fé. Fé é posse do descanso. Quando você é capaz de descansar na tempestade, você a venceu. Aleluia! Amém? Você pode dizer aleluia? Em João 6, mais à frente dessa passagem, há uma outra demonstração da soberania de Jesus sobre o espaço. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do lago. Eles estavam rumando a Cafarnaum. O lago tem em torno de 14, é Mar da Galileia, 14 quilômetros nessa extensão. E eles estavam no meio. Eles remaram e pararam no meio, porque uma tempestade surgiu. O vento era contrário e eles não conseguiam chegar ao destino. Eles não conseguiam chegar ao cumprimento do propósito. Eles não estavam conseguindo desenvolver a carreira que lhes estava proposta. Eles não estavam conseguindo fazer esse casamento funcionar. Eles não estavam conseguindo prosperar esses negócios, essa empresa. Eles não estavam conseguindo criar os filhos, mas de repente na madrugada vem Jesus andando sobre as águas, porque Ele é o Senhor das águas, é também o Senhor dos ventos. O vento não lhe para, nem as fúrias das águas, e Ele vem andando, e Ele entra no barco. E aí a Bíblia diz que quando Ele entrou, imediatamente eles chegaram no destino. Presta atenção, o termo ali significa instantaneamente. Eu não acho que é assim. Cala a boca. Creia na palavra. E eu não sei o que aconteceu. O espaço foi vencido. Aleluia. Jesus pisou no barco. Quando ele entrou, os discípulos disseram, porque a paz estava perfeita ali. Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. Quando ele chega, a paz chega. Então os discípulos descansaram na presença do Senhor, que entrou no barco. A Bíblia diz que de bom coração eles o receberam. Encheu-se o barco de paz e alegria. Quando eles tiraram os olhos de Jesus, penso eu que eles estavam sorrindo pelo desfrute de Cristo. Quando eles olharam, já chegamos. Como foi isso? O Senhor do espaço está no barco. Se Ele estiver na sua vida, não importa quantos quilômetros você está dele, não importa o lugar em que você está. Você pode estar na prisão, você pode estar no fundo do poço, seu casamento está por um fio, você pode estar na falência, você pode ter o decreto dos médicos que não há mais cura. Não importa a distância que você desviou da casa do Pai, com o Senhor do espaço, Ele encurta o espaço, Ele abre os braços, Ele corre até você e te traz para a posição que Ele tem de bondade, de prazer. Por quê? Porque Ele é o Senhor do espaço. Amém? Você pode dizer amém?
Aleluia. Glórias a Deus. Não importa o lugar onde você está. Importa se o Senhor do espaço, do tempo e da natureza está com você. Aleluia. Glórias a Deus. O terceiro sinal do Senhor, dos senhores, aleluia, mostra a sua força, como eu disse, no aspecto da física, e o seu senhorio, o seu governo sobre o movimento e a força. Diga aí, movimento e força, ok? O movimento é uma força energética. Em João 5, a Bíblia diz que havia lá em Israel um lugar chamado Casa de Betsaida, Casa de Betesda, perdão, Casa de Misericórdia. E havia 5 alpendres. E a Bíblia narra que uma multidão de enfermos ficavam do lado de um tanque, porque de vez em quando um anjo descia e agitava as águas. Imagina a cena. Milhares de pessoas esperando por tempo após tempo, dia após dia. Talvez alguém levava comida para eles, como a gente vê as pessoas esperando receber aí, às vezes nas filas dos bancos. Viram à noite, estavam lá, e eles estavam lá esperando ouvir a mexida da água. Quando mexia-se a água, o primeiro que caísse nela era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Qualquer. Era uma casa de misericórdia. Deus mandava um anjo para chacoalhar as águas. E estava lá, diz a Bíblia, um homem que havia 38 anos. Ele estava paralítico. Jesus revela depois que esse homem estava paralítico porque ele tinha cometido um pecado. Você sabe que pecados podem gerar doenças? Eu não sei que enfermidade. Ele era paralítico, não sei que pecado gerou a paralisia. Mas existem muitas enfermidades que geram paralisia, até a sífilis gera paralisia, pode paralisar um homem. Ele estava no lugar há 38 anos nessa condição. Amém? Não posso dizer que ele estava todo o tempo ali, mas ele era um paralítico. E uma coisa, a Bíblia relata que ele não tinha ninguém. Jesus se aproxima dele, o Senhor, aleluia, do movimento. Se aproxima de um paralítico, culpado pelo pecado, que sabia que estava ali por causa dos seus erros do passado, e diz para ele: você quer ficar são? E ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho esposa, ela me abandonou, eu não tenho filhos, eles nem olham na minha cara, eu não tenho amigos, eles não chegam mais perto de mim, eu aprontei com todos eles, eu não tenho ninguém, Senhor, eu estou aqui sozinho, e quando eu tento cair na água com todo o meu esforço, alguém já foi, e eu só tomo um banho e fico aqui fora, molhado de novo. Jesus, eu não tenho ninguém, Senhor. Ele disse: eu não tenho ninguém, Senhor. E Jesus, o Senhor do movimento, diz: levanta e anda, toma o teu leito e anda. E ele imediatamente se levantou e tomou o seu leito e andou. Aleluia. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da força, do movimento, que restaura o abatido, que cura o coração ferido, que salva a alma em desespero. Esse é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia. E quando Ele chega do seu lado, chegou o Senhor do tempo, o Senhor do espaço, o Senhor do fogo, o Senhor da água, o Senhor da matéria, o Senhor de Satanás, o Senhor dos senhores. E Ele chega e está do seu lado. Ele não é só com você, como também é por você. Aleluia! Não existe paralisia na sua vida. O seu destino é certo. Seu barco vai chegar do outro lado. O diabo pode ter criado as tempestades, e ele, o Senhor dos senhores, está com você. Não temas. É por isso que ele sempre diz prontamente para os seus filhos: não temas, rapaz. Olhe para mim. No mundo você vai ter aflições, mas não olhe para elas. Olhe para mim. Eu venci. Aleluia. Jesus só pode te levar pelo caminho que Ele conhece. É o caminho do trono, o caminho da vitória. Você pode dizer amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Então não importa se você se acha sozinho. Muitas pessoas, sabe, entram em depressão. Há muitos casos de suicídio no nosso estado, no mundo afora. Mas o Senhor
do movimento, o Senhor que restaura. Movimento também é força que restaura, está presente com você. E depois de Jesus ter curado esse homem, ele começa a dizer assim: o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e coisas maiores verás, para que vos maravilheis. Você também é filho amado, como Deus ama Jesus, ama você. Por isso, peça ao Pai, ao Senhor dos senhores, e Ele te mostrará as coisas maiores. Aleluia! E com esses sinais, Jesus mostra que Ele venceu a matéria, o tempo, que Ele vence o espaço e que Ele é a força que movimenta e restaura qualquer coisa. João segue dizendo que depois Jesus realiza muitos milagres. Ele multiplica os pães, a matéria multiplicada. Ele caminha sobre as águas de novo. Ele dá vista a um cego de nascença. E ele ressuscita um homem de 4 dias. Porque ele é o Senhor dos céus, da terra e do inferno. E a Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra. E ele venceu a Satanás. Ele despojou na cruz os principados e as potestades, triunfando sobre eles, e ele tomou as chaves do inferno e da morte. Esse é o seu Senhor. E Paulo diz em Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Ouça isso, Jesus tem o poder de até subordinar a si todas as coisas, o seu casamento, os seus negócios, qualquer enfermidade, coloque debaixo do senhorio de Jesus, o seu negócio vai prosperar como nunca. Se algo está fora do controle do seu ponto de vista, olhe para aquele que subordina a si tudo, não há nada que lhe escape, não há uma vírgula, não há um pó, não há um meteorito, não há um asteroide no universo. Ele, diz a Bíblia, chama todas as estrelas pelo nome. Por quê? Porque Ele é o Senhor do espaço, do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor que muda a natureza, que cria o que não existe. Eu nunca me esqueço. E quando eu comecei jovem a ministrar, um dia eu ministrei uma aula, e a palavra, tinham vários pastores ali, os pastores de onde eu era, e eu ministrei uma palavra, Ele é o Senhor. E eu fui tão impactado, eu nunca esqueci, e eu estava falando do Espírito Santo, e a unção estava ali, ela tocou os nossos corações. E eu me lembro que o prédio onde nós ficávamos era abaixo do nível da rua, e eu estava subindo a escada, e eu subindo a escada falei: Senhor, o Senhor não tem tempo, o Senhor precisa me usar, o Senhor não tem tempo, Senhor, não tem tempo. Muitas pessoas falam: Deus não tem tempo, Deus precisa, pressa, porque Deus está com pressa. Deus não está com pressa, porque nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado, porque Ele é o Senhor do tempo. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Filho, eu disse: o quê? Subindo a escada, se Deus não tiver tempo, Ele cria. Quem pode criar tempo? O Senhor dos senhores. Aleluia, amém, glórias a Deus. Então eu quero orar por você. Hoje a oração é especial. Eu queria que cada área da sua vida você invocasse o Senhor dos senhores. Veja, preste atenção nisso que eu vou falar. Você sabe, quando César era imperador, um grande imperador que dominou aquele mundo da época, a igreja primitiva viveu naqueles dias. E César baixou um decreto, uma lei, um mandato, que todos tinham que declarar assim: César é curios, César é o curios. A palavra curios no grego significa Senhor. E quando os cristãos eram interpelados: César é o Senhor, eles respondiam: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E isso lhe custou a vida. Muitos morreram comidos pelos leões, porque diziam: Jesus é o Senhor. Sabe o que é Senhor? É o dono. E a Bíblia diz que se você crer no coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e confessá-lo como Senhor,
da sua vida, você vai ser salvo. Ouviu? Muitas pessoas vivem como se Jesus não fosse o Senhor. Ele é o Senhor dos seus negócios. É Ele que estabelece os princípios para a sua prosperidade. É só eu. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que eu não preciso dar, não. Não é você. Não é você, não somos nós. Ele é o Senhor. Submeta a sua vida ao senhorio de Jesus. Amém. E eu quero orar isso. Esse texto para você. Essa palavra. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Você é capaz de dar o seu casamento para Ele? Você é capaz de pôr debaixo de Jesus o seu relacionamento? Muitas pessoas vivem um relacionamento contrário ao coração do Senhor. Por quê? Porque eles querem ser o cabeça. Só existe um cabeça nos céus, na terra e no inferno. E não é o diabo, não é você e nem a circunstância. É o Senhor dos senhores, o cabeça de todo principado e potestade. Mas Ele é cheio de graça e de favor. Se você for lançado no fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, eu estarei com você. Nada vai te afligir. Eu quero convidar você a colocar as suas finanças, sua saúde, seus negócios, seus relacionamentos, seus estudos, seu futuro nas mãos daquele que pode, aquele que domina, aquele que é o Rei do Senhor dos Senhores. E o seu nome é Senhor dos Senhores. Aleluia. Diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus relacionamentos, meu casamento, minhas finanças, eu coloco a minha história debaixo do governo do teu senhorio. Obrigado, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero que você louve por alguns minutos, amém, com essa canção. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, 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 aleluia. Levante as suas mãos aí no seu lar, se você puder. Não se preocupe com o lugar, se preocupe com a presença dEle. Movendo entre nós. Aleluia, todos a uma voz, a uma voz. Adoro a ti. Aleluia, adoro a ti. Adoro a ti. Mais uma vez, estás aqui. Estás aqui, mudando o destino. Aleluia, adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti, Jesus, Jesus. Estás aqui, operando milagres. Adoro a ti. Aleluia, adore o Senhor, adore o Senhor. Adoro a ti. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, Transformando nossas vidas, Senhor dos senhores. Adoro a ti, adoro. Adoro a ti. Aleluia, declare com fé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Quem é o seu Deus? Declare diante das suas tempestades. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Espírito Santo, toca esses corações, toca cada vida que nos ouve nessa hora. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que o Senhor dos senhores se aproxima de você. Não há milagre que Ele não possa fazer, não há circunstância que Ele não mude, não há espaço, não há tempo, não há matéria, não há fogo, não há água, não há vento que Ele não possa governar. Aleluia, estás aqui. Aleluia, adoro a ti, Senhor. Estás aqui, adoro. Receba milagres em nome de Jesus. Eu libero a palavra de cura. Você que está enfermo, seja curado agora. Você que
que está cativo, seja livre em nome do Senhor dos Senhores. Seja livre em nome de Jesus. Aleluia. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado por estar conosco. E desfrute da palavra que não tem distância para produzir um milagre na sua casa. Em nome de Jesus, até o próximo culto. Amém. Tchau, tchau.